Cara, eu queria começar esse vídeo falando uma paradinha pra vocês. Quando a qualidade, e ela sempre esteve lá, né? Mas quando a qualidade encontra a disciplina estratégica, nós temos o que chamamos de maturidade de equipe. E é exatamente isso que o Barcelona está pavimentando nesse momento da temporada. E tão cedo na temporada. E isso tem nome e sobrenome. Hans Flick. Eu quero começar falando dessa vitória contra o Getafe em casa por 3-0, com um domínio pleno absoluto sobre o Hans Flick, porque ele tem feito um trabalho espetacular dentro de campo. Isso não é novidade, já é reflexo também do que fez na temporada passada, mas cada vez mais maduro. E também fora de campo, na gestão de pessoas. E não estou falando só em deixar jogador fora porque chegou atrasado, como ele fez com o Koundé lá atrás e agora fez com o Rafinha recentemente e fez hoje com o Rashford. Isso é importante para dar um recado. O Barcelona tem comando, o Barcelona hoje tem disciplina, tem regras. E qualquer jogador, independentemente se é um dos principais jogadores do time, se é um cara que fez 2 gols e deu a vitória na estreia da Liga dos Campeões, ou se é um jogador importante para qualquer parte do sistema, se não seguir as regras, vai ser penalizado. Isso é um recado importante, mas não é só por isso. Ele tem conseguido gerir um plantel com muita qualidade dentro do 11 inicial e também no banco de reservas de uma forma inteligente. A rotação que ele tem feito na equipe é muito inteligente. E você parece que tira uma peça do Barcelona e coloca outra. Vou exemplificar no Caçador ou no De Jong. E as coisas não perdem qualidade, porque está todo mundo executando a qualidade com a disciplina estratégica. Os caras sabem o que tem que fazer. O Barcelona, titular e reserva, hoje, sabem o que tem que fazer. Os caras sabem. E jogam no mesmo DNA. É óbvio que contra o Getafe, um 3-0, ou contra o Valência, um 6-0, vai ter gente que vai relativizar as vitórias. Mas é importante você estar nesse nível para depois encarar adversários mais fortes. Como, por exemplo, uma casca de banana que era o Newcastle fora de casa. E exatamente o que fizeram com o Newcastle, seguiram o padrão e fizeram com o Getafe hoje. O Barcelona esconde a bola do adversário. Domina, toreia o adversário do jeito que quer, até encontrar os seus espaços para matar o seu adversário. Para conseguir fazer um, sente o cheiro do sangue, faz 2, faz 3, faz 4. Foi assim contra o Valência, foi assim contra o Newcastle, foi assim também agora contra o Getafe. Há um padrão. E esse padrão é muito importante para que todo mundo saiba fazer o que precisa. E aí no controle de egos, você dá oportunidade para todo mundo a todo momento, é importante. Então eu acho que o Hans Flick é o grande obreiro disso e tem dado certo. Vamos dar um passo atrás, falar um pouquinho do jogo, né? O Rashford era para ter sido titular, Lamine Yamal ainda não está disponível, né? Com problema de pubalgia e tal. Vamos ver quando ele se recupera, se recupera a tempo do Paris Saint-Germain, mas o Rashford era para ter jogado, até por conta do que fez contra o Newcastle, acabou ficando no banco de reservas porque se atrasou ao treino lá de ativação e tal, como aconteceu com o Rafinha. E no lugar dele entrou o Ferran Torres, né? Que era importante também. Na zaga, ao invés do Ronald Araújo ou do Eric Garcia, jogou o Christensen, também importante, né? Para rotacionar, para dar minutos de jogo, porque quando você precisa do cara, ele tem que estar pronto, né? E quanto mais minutos, mais o cara tá pronto, né? Mais o cara teve contato com o jogo. Então o Barcelona entra em campo com essas modificações e desde do primeiro minuto consegue envolver o Getafe. Aliás, o Getafe não deu um chute no gol no primeiro tempo. Um chute no gol no primeiro tempo. Foi um amasso. Mais de 70% de posse de bola. E não foi aquela posse de bola sem verticalizar, né? Estéreo, né? Só tocando bola, tentando encontrar caminho, com lentidão, não. É uma posse de bola envolvente e que por ter Frank de Jong e Pedri no meio campo,
as coisas fluem muito rápido, mais rápido do que poderiam e não deveriam, né? O Pedri, mais uma masterclass. Hoje ele não deu uma assistência, acho que para gol. Ele não participou diretamente, não fez gol, mas tocou mais de 100 vezes na bola. Aliás, foram 101 toques na bola antes de ser substituído aos 70 minutos. E teve uma taxa de acerto de passe na casa dos 92%. Mais um recital do Pedri. Ele já tinha arrebentado no jogo contra o Newcastle, né? E quando você tem o Pedri nesse nível, conseguindo girar jogo, atraindo marcação para um lado, depois a bola passa pelo Pedri, passa pelo De Jong, passa pelo Pedri e vai com velocidade para o outro lado, você vai encontrar espaços. E se souber aproveitar, vai fazer os gols. 1, 2, 3, vai fazer os gols. Primeiro gol do Barcelona sai exatamente com o Rafinha pela direita, recebendo uma bola, e aí ele vai para um contra um, corta por dentro ao invés de cortar para a linha de fundo, e aí a movimentação do Dani Olmo é fantástica. O Dani Olmo também jogou de titular, né, no lugar do Firmino. Essa foi uma outra mudança, né? O Dani Olmo ataca o espaço, o Rafinha rapidamente dá o passe para ele enfiado, e aí é um recital do Barcelona também, né? Porque é um calcanhar com o Ferran pegando de primeiro. O primeiro gol é um golaço, e o Barcelona já estava com a bola há algum tempo e conseguiu fazer esse movimento. Rafinha por dentro, calcanhar do Dani Olmo, e o Ferran fazendo o 1-0. Né? Depois disso, teve um momento, acho que foi ali na casa dos 30 minutos, que o Barcelona não perdia a bola e foi gerando a ocasião por mais de 2 minutos com a bola no pé, exatamente tentando fazer com que o Getafe desse o salto de pressão errado para encontrar o espaço. E isso acontece, porque foi o que o Bruno Guimarães me falou na entrevista depois do jogo contra o Newcastle. A gente vai ficando nervoso por não conseguir recuperar a bola. Corremos e não conseguimos recuperar a bola. Isso vai deixando o cara maluco. E aí você toma decisões erradas, como o salto de pressão. E o Barcelona tem a maturidade para esperar que isso aconteça. E quando acontece, não desperdiça. Acerta um passe ou enfiado para um dos jogadores lá da frente, ou com o pivô do Lewandowski, com o giro de algum jogador, a descida dos pontas, até a própria aproximação dos laterais, muito mais o Koundé do que do outro lado. Mas enfim, o Barcelona já sabe como fazer isso muito bem e executa muito bem, né? Entra na mente do adversário e consegue fazer. O segundo gol é uma outra característica. É o Rafinha pressionando o primeiro momento de construção do Getafe, que tenta uma bola longa. Na pressão, o cara erra o lançamento. E aí, o Barcelona recupera, bola longa no Rafinha. E o Rafinha já estava antes da linha do meio de campo e consegue servir o Ferran para fazer o 2-0. Aliás, os números do Ferran são muito bons na temporada, né? E é aquilo que eu estou falando. Você dá oportunidade para os jogadores e o jogador corresponde. O recado que os 2 gols do Ferran passou para o Rashford é o seguinte, meu irmão, não vacila, porque aqui tem outro que vai pegar o seu lugar. Nesse time, quem vacilar vai perder o lugar, entendeu? E o Ferran fazer os 2 gols foi importante para ele, porque ele não estava jogando na posição de centroavante, né? Ele estava jogando como um atacante pelo lado esquerdo. Ele não tem a característica do Rashford, mais de cair pela ponta, ou dar um pouco mais de profundidade, mas ele tem outra característica, que é atacar os espaços dentro da área como se fosse um atacante, que é o que ele é, e ele conseguiu fazer o seu segundo gol nessa jogada, né? E aí no segundo tempo, o Rafinha, que já tinha cartão amarelo, o Hans Flick tira, eu acho que foi estratégico para evitar qualquer problema, porque aqui vamos abrir um parêntese, o Getafe é uma das equipes que mais comete falta em La Liga, a média nessa temporada 15 faltas por jogo. Nesse jogo foram 15 ou 16 faltas, se eu não estou enganado também. É um time que bate bastante, é um time que promove o antijogo contra equipes mais fortes, né? Porque não consegue ter a qualidade suficiente ou a estratégia para vencer na bola, então vai tentando tirar o adversário do eixo. E aí é exatamente quando eu falo da maturidade, também é porque o Barcelona não entrou na pilha dos caras. Talvez o que mais se aproximou da pilha foi o Rafinha, mas eu acho que ele foi substituído por isso, porque ele já tinha um cartão amarelo e os jogadores do Getafe iriam para
para tentar cavar alguma expulsão para cima dele. Mas aí é aquele negócio, né? Sai um, entra outro e as coisas continuam fluindo muito bem. O Rashford entrou e mais uma vez entrou bem. Mais um bom jogo do Rashford, mesmo que tenha sido aí por meio tempo, ele entrou bem. O gol sai exatamente com as mudanças, né? O Caçador entra e dá um lançamento indecente pro Rashford, que tem uma velocidade e uma explosão muito importante, consegue cruzar a bola dentro da área, e o Dani Olmo faz, também importante para dar confiança ao Dani Olmo, que não tinha feito bons jogos nesse início de temporada. O Dani Olmo faz o 3-0. O Getafe chega, acho que 2 ou 3 vezes, mas com muito pouco perigo, né? Muita dificuldade, e o Johan Garcia também está lá para garantir. Depois outras modificações, entra o tal do Rony, enfim, o Hans Flick vai gerindo esses caras muito bem, rotacionando, até porque a temporada é muito longa, e me parece que o cobertor do Barcelona já não é mais curto. É um cobertor médio para longo. Né? Você tem aí, pelo menos, para cada posição, 2 nomes interessantes, e mais do que isso, você tem nomes que cumprem outras funções e podem jogar em outras posições. Por exemplo, o Rashford entrou na do Rafinha pela direita hoje. Contra o Newcastle jogou pela esquerda. O Ferran entrou na do Rashford pela esquerda, mas já tinha jogado na do Lewandowski. O Firmin, vamos ver se não tem uma lesão mais séria, né? Porque terminou o jogo ali sentindo, acho que foi virilha. O Firmin também é um cara polivalente. O Caçador consegue também algumas posições do meio campo. Enfim, o Barcelona tem ferramentas melhores nessa temporada para o Hans Flick. E pra gente terminar o vídeo, falar do Rafinha, né? Amanhã tem bola de ouro. Eu não acho que o Rafinha vai vencer, eu não acho que ele é favorito, mas não seria nenhuma loucura, pelo que o Rafinha jogou de bola na temporada passada, ele conquistar a bola de ouro. Não é loucura. Loucura foi o Rodri ter vencido na temporada que venceu contra o Vini Júnior. Isso pra mim é loucura. Agora o Rafinha fez uma temporada maravilhosa, cara. Maravilhosa. Foram 38 gols, 24 assistências, melhor jogador de La Liga, artilheiro da Champions, melhor garçom da Champions. Não foi campeão, é verdade. Eu acho que o título vai contar e vai pesar para o Dembélé levar. Mas não é nenhuma loucura. E ele bateu nesse jogo agora 150 jogos com a camisa do Barcelona. Chegou em 2022 por 58 milhões de euros. Eu acho que o Leeds está arrependido pela venda, né? Porque se a gente comparar com valores que estão sendo praticados hoje no mercado, foi um valor bem abaixo do que o cara que está entregando o que ele entrega. São 57 gols desde que ele chegou, 47 assistências, 150 jogos. O Rafinha está entrando num lugar, num patamar, num hall de lendas do Barcelona. Já são 5 títulos. E vamos supor que essa temporada termine com alguns títulos importantes e relevantes, bicampeonato de La Liga ou até mesmo a Liga dos Campeões da Europa. Onde é que o Rafinha vai estar na história do Barcelona? Se fizer outra temporada tão boa também como fez na temporada passada. Hoje o Rafinha é o melhor jogador brasileiro, e eu não estou falando de qualidade, porque aí você pode discutir, o Vini é melhor que ele, não sei o que e tal. Você vai discutir, né? Mas eu estou falando de atuação. Da temporada passada não se discute. O Rafinha foi o melhor jogador brasileiro jogando no futebol europeu. Né? E eu acho que ele continua nesse nível, especialmente pelos números que tem nessa temporada. Né? Estamos falando de 5 jogos, 3 gols, e acho que agora duas assistências. Continua sendo fundamental no esquema do Flick. E quando o Lamine voltar, mais uma peça importante nesse esquema, né? Veremos como vai ser o Barcelona em termos de recomposição defensiva, especialmente pelo lado do Lamine e tal, mas eu acho que nessa temporada o time está muito mais maduro, defensivamente falando, do que na temporada passada. Vamos ver. Tchau para vocês.